a mais um episódio do Papo de Saúde. Diretamente aqui da Feira Hospitalar 2025. Eu sou Carla Berpitoli, diretora de expansão do Plentree Brasil e Portugal. E hoje vamos falar sobre um tema que está transformando a saúde no Brasil e no mundo, que é o cuidado centrado nas pessoas. Mais do que um conceito bonito, essa abordagem tem mostrado impacto real na transformação das organizações, sendo em resultados clínicos, financeiros e humanos, colocando as organizações de saúde em outro patamar. E, para essa conversa, eu tenho a honra de ter aqui a Luciana Berloff, que é enfermeira, mestre e doutoranda em ciências pela Unifesp, é especialista em gestão pela Fundação Getúlio Vargas e é PX Líder da Faculdade do Sírio-Libanês. Atualmente, a Luciana é gerente de experiência do Plentree na Rede Américas e membro do Conselho Deliberativo da Sobresp, que é a Sociedade Brasileira de Experiência do Paciente. Obrigada, Luciana, por estar aqui conosco. Ai, Carla, prazer é meu. Muito obrigada pelo convite. Quero agradecer a você, a Plentree, e falar sobre o cuidado centrado na pessoa é uma delícia, né? Então, a gente vive isso como propósito, então tenho certeza que vai ser uma conversa muito produtiva e um palco importante para a gente dar visibilidade para o cuidado centrado, que hoje, para mim, é um dos marcos mais importantes na saúde, né? Ontem eu tenho uma grande colega, uma colega enfermeira, que ela postou a seguinte frase, ela falou assim, visibilidade não é vaidade, visibilidade é responsabilidade. Então, eu acho que hoje a gente tem um papel importante de cumprir a nossa responsabilidade de dar visibilidade a essa temática tão relevante para os sistemas de saúde, Carla. A gente no Plentree, trabalha muito esse conceito, acho que é uma empresa que já tem mais de 40 anos, e ela é consolidada no mundo, E hoje a gente vê, não só o Brasil crescendo nesse movimento, mas outros países, como a área da Arábia Saudita, ali, os países que circundam, Europa, Canadá, toda a América Latina, além do Brasil. Então, é algo que está sendo muito procurado pelos hospitais, Então, de desenvolver essa questão do cuidado centrado na pessoa, que vai além da experiência do paciente, E vai de encontro também à experiência que as organizações podem dar para os seus colaboradores, E isso faz toda a diferença. E, Lu, queria começar aqui com uma pergunta, para você trazer um pouco da sua visão, Por que essa abordagem de experiência do paciente, ela é importante para o mercado da saúde? Legal. Eu acho que o cuidado centrado e a experiência do paciente como um todo, ela deixa de ser um diferencial e passa a ser uma necessidade estratégica. Então, hoje a gente já vê os pacientes de uma forma diferente. Os pacientes, eles são mais do que pacientes, eles são clientes. E da mesma forma, os pacientes, os clientes, eles têm uma relação diferente com as instituições de saúde. Eles também nos veem como um negócio. E nessa visão, eles passam a começar a perceber se a gente tem conexão do que a gente diz com o que a gente faz e a conexão com o propósito, Então, acho que o consumidor, ele muda o comportamento e cada vez mais eles buscam um cuidado mais personalizado, um cuidado em que ele tenha autonomia, que ele possa participar das decisões sobre aquilo que é mais importante para ele. E a gente tem aí os diversos devices, a tecnologia que é muito presente. Então, acho que o ponto de olhar o centro do cuidado e olhar para essa relação humana é extremamente importante. Eu acho que é aí que a gente vai começar a se diferenciar nos próximos 5, 6 anos. A diferença vai estar no que a gente vai conseguir, como a gente vai conseguir se relacionar com o paciente. Uhum. E ele, na verdade, acho que através desses processos mais estruturados, nessa temática do cuidado centrado na pessoa, ele começa a ser um cliente frequente nosso, Um cliente ali que se sente bem, Apesar que quando a gente está com uma necessidade de saúde, a gente geralmente não está bem, A não ser quando você vai ganhar um bebê, mas na maioria das vezes você vai para o hospital numa situação de tensão, Onde você está buscando um diagnóstico ou
enfim, fazendo um tratamento e não é, né, aquele momento mais feliz da sua vida, né? E a gente precisa se organizar em termos de processos para tornar esse momento, né, trazer uma lembrança de uma boa experiência, né? Apesar ali do seu tratamento, enfim. Como que vocês na Rede Américas têm feito isso? Assim, conta pra gente algumas coisas que vocês fazem e que na prática produzem aí resultados interessantes. Legal. A gente, na Rede Américas, eu acho que somos muito privilegiados e acho que a gente parte de uma premissa que é extremamente relevante. O cuidado centrado e o valor da experiência do paciente, para ela se capilarizar, ela precisa ser tratada na esfera estratégica. Então, a gente precisa ter uma estratégia e a gente precisa ter pessoas com poder que acreditem nisso, né? E que deem direcionamento desde o nível estratégico e que a gente consiga capilarizar. Então, a gente parte de uma rede em que tem a premissa, a experiência do paciente e o cuidado centrado na pessoa, com um olhar muito especial para o trabalhador, para o ambiente de trabalho. E aí a gente começa a ter grandes oportunidades, né? Então, a gente tem indicadores estratégicos de experiência, mas a gente também tem uma estrutura corporativa, o que é muito interessante, porque hoje a gente tem uma rede de 27 hospitais. Então, é muito legal a gente poder ter uma visão em rede e entender qual que é o melhor que cada hospital tem feito dentro da sua potencialidade, dentro daquilo que é possível, para a gente transformar a experiência do cuidado humano, né? Então, acho que tem algumas estratégias que vale a pena a gente trazer. Então, a gente desenhou um programa de experiência que a gente trabalha algumas forças. E essas forças são diretrizes para que quem está lá na ponta consiga transformar a sua realidade, mas com base nisso que é pilar. Então, a gente tem o cuidado centrado, o engajamento de time e as relações de confiança como as nossas três forças e pilares para o desdobramento, né? E acho que tem um ponto que vale a pena a gente trazer, que é, uma vez que eu tenho o apoio estratégico e a gente quer engajar não só os hospitais, mas todo o corporativo, toda a área de apoio, a gente constituiu um comitê estratégico de experiência. E foi um super desafio. Esse comitê ele é composto por diversos diretores e tomadores de decisão da área corporativa que participam com a gente desenhando a estratégia, priorizando as iniciativas, colocando numa visão de planejamento quais são as principais entregas, os entregáveis da experiência, e isso nos ajuda muito, porque a gente não faz experiência sozinho. A experiência e o cuidado centrado, principalmente quando a gente tem um olhar forte para o colaborador, precisa do apoio em rede. Então, a gente colocou todo mundo no mesmo palco, de criação, de discussão, de intenção, para a gente fazer essa transformação cultural. Rolo, e como, assim, partindo da estratégia, que eu acho que é um ponto fundamental que você traz, né? Assim, a estratégia da organização ter essa clareza que esse tema é relevante e que ele reflete em melhores resultados de qualidade, financeiros e outros, né? Então, quer dizer, a gente está falando aqui de um conceito de cuidado centrado partindo da estratégia. E quando a gente tem esse desafio, né, de incorporar isso numa rede de vários hospitais, em vários lugares do Brasil, como que vocês têm feito para que essa estratégia chegue na ponta ali e atinja o paciente? Legal. O que a gente tem? Dentro desses 3 pilares, a gente desenhou uma matriz de maturidade de cada hospital. E nessa matriz de maturidade, para cada pilar, a gente coloca premissas básicas. E daí, dentro dessas premissas, tem requisitos. E assim, não é uma questão prescritiva, mas é muito mais um direcionamento. Então, quando a gente olha cuidado centrado, uma das premissas é valorizar a voz do paciente. E daí, dentro desse escopo de valorizar a voz do paciente, a gente traz você pode ter pesquisa de satisfação e um saque ativo. Você pode ter um grupo focal consistente, você pode ter os conselhos consultivos, enfim. E para cada um dos itens, a gente vai desenvolvendo iniciativas que são iniciativas práticas e de direcionamento. E daí vai dos diversas frentes, desde cocriação,
mapeamento de jornada de valor. Então, a gente tem trabalhado muito com o mapeamento da jornada de valor, principalmente pronto-socorro, que é onde a experiência ali ela é muito quente. O paciente vem num nível de extrema vulnerabilidade, né? E o cuidado centrado precisa alcançar principalmente esses momentos de maior fragilidade do ser humano e da equipe também. Então, a gente tem desenhado dentro da matriz alguns processos que tangibilizem o que a gente desenhou dentro do nosso programa e dentro dessas 3 premissas, né? A gente tem um ponto muito interessante, que é uma pesquisa de mapeamento da cultura de cuidado centrado. E aí, essa um mapeamento que é uma pesquisa que a gente transmite para todos os colaboradores, e é o colaborador que responde do ponto de vista de quem está lá na ponta, como ele sente essa cultura. E daí a gente coloca isso em alguns grades, em cima desses grades a gente vai trabalhando alguns pontos que do ponto de vista de quem está lá na ponta, que é de fato quem está transmitindo a cultura do cuidado centrado para o paciente, o que é a fragilidade, o que a gente tem para melhorar. E, Lu, você sabe que essa questão da experiência no pronto-socorro, né, é um problema mundial, né? Não é nem brasileiro, é um problema mundial. E quando a gente aplica, né, metodologias focadas aí no cuidado centrado na pessoa, você acaba tendo melhores resultados, né? Então, muitos dos hospitais Plantree que adotaram uma metodologia de manejar melhor, né, e aplicar os conceitos do cuidado centrado na pessoa, acabam tendo melhoras significativas em NPS, né, e nos indicadores que demonstram a experiência do paciente. Muito legal saber que vocês estão fazendo tudo isso na prática, né? Mas pronto-socorro é uma questão crítica, né? E acho que a gente tem muito a fazer aí, né? Acho que a gente precisa, um desafio é olhar o cuidado centrado como ciência. E aí usar do apoio dos outros setores, das outras ferramentas, dos outros saberes para a gente construir cada vez mais resultados pautados em planejamento, pautado em recurso e em resultado. E você pode falar um pouco dos indicadores que vocês têm acompanhado na Rede Américas e se isso todos os hospitais fazem ou parcialmente? Pode falar um pouco sobre esse tema? Falo sim, falo com coração cheio de alegria, com muito orgulho, porque a gente conseguiu, é um desafio, né? Então, assim, quando a gente pensa em um hospital, já é um desafio a gente fazer uma transformação cultural que represente isso em números e em melhores resultados. Numa rede é ainda mais difícil. Então, a gente tem trabalhado fortemente com o olhar do NPS, mas a gente aprofunda, a gente vai para além do dado. Então, a gente tem o NPS instituído em todos os hospitais, a gente tem uma ferramenta eletrônica que ajuda muito a gente, e ela traz uma ferramenta que traz muitos insights, traz um mapeamento um pouco mais mastigado, a gente consegue, não precisa perder tanto tempo na investigação, ela traz um pouco mais mapeado, e em cima disso a gente trabalha diversas oportunidades de melhoria, né? Junto ao NPS, a gente também mapeia CSAT, porque daí a gente qualifica um pouco essa jornada e quando a gente olha a experiência do cuidado, a gente usa algumas, não todas, mas algumas perguntas do HCAHPS. Então, a gente fala que a gente faz uma frente, né, de fidelização, de fluidez e de cuidado. E nisso a gente consegue fazer uma composição. A gente tem um dashboard que a gente olha a experiência como um todo e ele é vivo, né? Então, todo dia a gente discute. Acho que a gente teve uma construção muito acertada no começo, que foi a constituição de comitês de experiências locais. E esses comitês têm ritmos sistemáticos, eles se reúnem uma vez por semana, alguns até 2 vezes por semana, e discutem esses indicadores enquanto eles estão ainda se configurando. Não esperam até o final do mês para que a gente consiga fazer as intervenções. E acho que esse foi o turning point, sabe? Onde a gente conseguiu fazer a grande virar e empoderar quem está na ponta para fazer essa transformação. Então, a gente, de uma forma geral, a gente usa esses indicadores, mas a gente também qualifica a voz do paciente através das falas e dos processos de cocriação dentro dos conselhos consultivos. Isso é muito vivo. Então, a gente usa mais recurso.
Então, é uma soma aí de várias metodologias, né? Então, é busca de indicadores, né? A parte mesmo da condução dos conselhos consultivos, né? Que é algo que eu particularmente acho um grande ponto, né? Da metodologia do cuidado semprado na pessoa. E Lu, aproveitando esse tema, acho uma pergunta que sempre é recorrente aí nos hospitais é que momento eu aplico esse questionário de experiência? É quando o paciente está quase saindo, pós-alta, né? Essa dúvida é bastante vigente aí entre os hospitais. O que a gente faz hoje, e acho que a gente está inovando, em algum ponto já trago essa novidade para você, mas assim, de uma forma mais tradicional, a gente dispara a pesquisa no dia seguinte do fechamento do atendimento, que seja um atendimento de pronto-socorro, seja uma 24 horas depois. no dia seguinte, a gente gira a roda dos processos dados à meia-noite, 1h a gente dispara. Então, a gente está sempre tentando disparar o quanto antes, tá? Então, Ele precisa estar ele precisa estar de alta. Então, ele sai, a gente encaminha. Para a gente tentar pegar um pouco desse calor da experiência, né? Tem o lado positivo e tem o lado negativo. Então, a gente tenta trabalhar cada vez mais para que essa experiência seja muito boa, para que a gente pegue só o calor positivo ali, a gente tenha um resultado excelente. E a gente está com uma inovação que a gente ainda defende de tecnologia, mas ela é muito interessante, que é aplicar não o NPS, mas aplicar o que a gente tem chamado de farol de experiência. É um aplicativo que fica dentro do quarto dos pacientes, que pode ser por um device ou pode ser por um QR Code. O paciente, uma vez no dia, ele utiliza esse aplicativo para diversas outras questões, mas uma vez no dia vai subir um pop-up que vai perguntar para ele assim, ó, como está a sua experiência hoje? Que é uma coisa ali do dia, na hora. Então, dependendo do que ele estiver vivendo ali em termos de alimentação, se tem, sei lá, o ar-condicionado quebrado, é algo que vocês possam resolver na hora. Na hora. Para Sem gerar nem ouvidoria, sabe? Exatamente, para evitar a geração de ouvidoria. Essa metodologia é muito, muito potente, Lu. Assim, quando você já consegue, né? Você não espera a pessoa ir embora para falar, olha, o meu ar-condicionado teve problema, que é algo que você não tem nem como agir, né? Então, isso realmente é muito potente. Isso já está sendo... A gente não tem em toda a rede, mas em alguns hospitais, a boa parte dos hospitais a gente já tem. E a gente sabe que você correr atrás do paciente, fazer recovery de paciente é muito mais difícil do que você trabalhar enquanto ele está ali, né? Sim, é um desafio, né? Atender o paciente, fazer tudo o que você precisa fazer em termos do cuidado e ainda abordar essa parte do que a gente pode, o que não está indo muito bem e resolver na hora, justamente para não virar uma reclamação, enfim, alguma... Mas você sabe, Carla, tem um ponto que é muito importante, a gente tem que ter abertura dos profissionais para esse olhar, né? Porque se a gente entra com uma ferramenta dessa, numa cultura que não está preparada para trabalhar o cuidado centrado no paciente, na pessoa, é muito difícil. Porque não é valorizado. Então, apesar de ser uma ferramenta, uma estratégia muito potente, ela precisa de base. Ela precisa ser trabalhada anteriormente. Precisa ter cultura para ela entrar. Lu, e esse seu ponto é fundamental, porque quando a gente estabelece, né, essa abertura para ouvir o paciente, né, isso de uma certa forma, se não for trabalhado anteriormente com a equipe, é uma coisa que cai um pouco desconfortável. Né? Quer dizer, eu vou ouvir o paciente, mas por quê? Porque ele vai reclamar? E na verdade, eu imagino que vocês têm muitos elogios, né? Quando você abre, né, esse canal de fala e escuta, a gente tem uma tendência como ser humano, né, de achar que vão ser coisas negativas, né? Mas são coisas positivas. E nesse sentido, né, queria agora entrar num tema que tem a ver com essa história, que é o Conselho Consultivo de Pacientes, né? Na minha opinião, é um dos grandes ganhos quando a gente trabalha a experiência, é começar a ouvir os pacientes, né? E mais do que ouvir, é trabalhar assuntos da organização, assuntos estratégicos com ele, né? E o Conselho Consultivo é uma das várias formas aí que a gente tem. E eu queria que você abordasse um pouco sobre essa parte do conselho. Ah, legal. É a Rede América. É muito gostoso, né? E assim, sempre que possível eu participo dos conselhos. Então,
A gente tem diversos níveis de maturidade institucional, e daí tem hospitais que a gente está preparando para a implantação de um conselho consultivo. Quando a gente percebe que o hospital não tem ainda o nível de maturidade, a gente entra com o grupo focal. São questões mais pontuais, a gente trabalha, depois a gente vai trabalhando recorrência até que esteja pronto para um conselho consultivo. Mas uma vez que a gente tem maturidade institucional para a gente entrar com o conselho, é muito interessante. A gente desenhou o que a gente chama de uma metodologia de implantação dentro do corporativo, e que as pessoas têm muito receio, têm muito medo de dar o primeiro passo, porque para quem nunca fez, é algo muito disruptivo. A gente vê isso constantemente, né? E para mim é algo tão natural, né? Enfim, mas para algumas organizações elas têm um certo receio de começar, entendem o conceito, a importância, mas fica postergando, né? E um dia eu perguntei por uma liderança de um dos hospitais que a gente aplica a Plentree, falando assim, escuta, mas por que você ainda não começou? E ele respondeu para mim de uma maneira muito sincera, eu tenho medo. Medo do que eu vou escutar. E eu jamais esperava escutar uma resposta dessa, né? E aí, assim, mas o que eu entendi com essa história, né? Que a gente precisa trabalhar ainda a liderança, né? Assim, para entender o conceito de experiência, como isso é bom para a organização, né? É só para... Não, e é exatamente isso. A gente tem que ter lideranças patrocinadoras e que estejam engajadas e preparadas para esse movimento de centralidade na pessoa, porque é ela que vai transformar a estratégia em realidade, né? Dentro desse modelo de implantação dos conselhos consultivos, a gente desenhou 8 passos, e daí vai desde a decisão de qual conselho, do recrutamento dos voluntários, de quem fará parte desse conselho, mas a gente vai até o primeiro dia com eles, mas tem uma etapa que para mim é muito interessante e que a gente aprende toda vez que a gente aplica, que é a formação dos facilitadores, que a gente chama facilitadores voluntários, os participantes da instituição que vão conduzir os conselhos, né? E aí, nesse momento que a gente vê uma liderança desabrochando, se transformando nesse olhar, né? Porque, no fim das contas, quem vai fazer essa transformação são eles. Então, a gente tem trabalhado muito com educação, com apoio, para que as implantações elas sejam sustentadas dentro dos diversos projetos pela equipe que está lá na ponta. Uhum. E Lu, me diz agora, pensando em você, Luciana, uma super expert aí em experiência do paciente, como que você enxerga essa temática no Brasil, pensando no futuro? Olha, eu sou muito tendenciosa, porque eu tenho para mim, as relações humanas, o poder da conexão humana, ela é muito forte. Então, eu vejo o nosso futuro muito propenso a gente valorizar cada vez mais as relações humanas, as competências humanas, porque eu acredito que é a partir dela que a gente vai transformar a saúde. Eu acredito que a gente precisa, de fato, começar a ter consciência das nossas habilidades humanas para que a gente consiga transformar a relação de cuidado de uma forma positiva. Porque é só aí que a gente vai conseguir acessar a humanidade da pessoa, do outro, seja paciente, seja familiar, seja profissional. E aí que eu acho que é o pulo do gato. Aí que quem conseguir fazer isso, se preparar, vai ter todo o diferencial competitivo. E eu acho que, né, quem trabalha com saúde, né, e escolheu a profissão de enfermeiro, médico, farmacêutico, enfim, nutricionista, no mínimo, eu acho que gostava de pessoas, né? Eu gosto de, enfim, estar com pessoas, atender as pessoas, né? E eu acho que com o desenvolvimento da tecnologia, né, e prontuário eletrônico, que são coisas maravilhosas, mas a gente desviou um pouco ali do caminho, né, de estar presente de uma maneira plena, de entender que a gente no hospital, a gente está todo dia lá e para a gente é normal, mas para quem está lá, aquele momento
pode ser um momento crítico, pode ser um pior momento da vida, né? E a gente, como profissional, precisa ter essa parte mais humana, empática, né? E tentar fazer o melhor que a gente pode fazer, né? E isso, uma das coisas boas, né, é que empatia é algo que pode ser aprendido, né? Então a gente também traz muito isso no Plentree, né? Tem pessoas mais e menos empáticas por natureza, mas é possível treinar isso nas pessoas, né, Lu? Eu acho que tem uma médica paliativista, doutora Ana, e ela fala, Ana Cláudia Quintana? isso, ela fala que a empatia é recurso terapêutico, não ducha opcional. Então, eu vou muito nessa Gostei da sua frase. É dela. E eu replico isso, porque eu acredito e tem total conexão com o cuidado centrado na pessoa, né? E a gente tem um grande desafio com as novas gerações, que já nascem conectadas, né? E a gente tem muito a aprender com elas também, mas a gente também tem muito a ensinar. Então, eu acho que as relações humanas, a conexão empática, a compaixão, principalmente, ela tem que essas habilidades precisam ser trabalhadas para a gente gerar um ambiente de respeito e confiança. Que é isso que todo mundo quer, quem está trabalhando, quem está indo procurar atendimento. Exato. E hoje, né, a gente fala muito de experiência como um complemento da qualidade de segurança, né? Que teve um boom aí há 20 anos atrás, né? E que ainda é uma jornada, né, que os hospitais estão vivendo, mas hoje a gente já fala não só qualidade de segurança, mas qualidade de segurança e experiência. Exato. É como uma fórmula de valor mesmo, né? Para gerar valor para os pacientes. E Lu, a gente está chegando quase aqui no final. E eu queria fazer uma última pergunta, que é a seguinte. Para os hospitais que estão começando, que estão pensando em como que eu entro nesse mundo da experiência, que conselho que você daria, assim, como um conselho inicial? Carla, eu acho que meu conselho é um conselho que eu aprendi fazendo, que é o seguinte: se você quer ingressar nessa jornada, comece agora. Não espere o melhor momento, não espere o melhor cenário, isso não existe, nunca vai ter o melhor momento, né? Comece agora, dê o primeiro passo, é uma jornada longa. Busque parcerias, vá atrás daquilo que te move, seja protagonista dessa mudança. E sempre vai ter alguém dentro da sua instituição que também está motivada, ou que pelo menos está incomodada. Então, que seja por propósito, por imposição, ou por sei lá, modismo, só siga, saia da inércia, dê o primeiro passo. Quando você vai conseguindo dar uma pequena caminhada, você já vê o potencial transformador, né? E isso vai te motivando e vai contagiando também. E eu achei ótimo o seu conselho, Lu, e o Plentree trabalha muito nisso, né? Assim, que a gente é para qualquer tipo e tamanho de organização, né? Pública, privada, grande, pequena. E atualmente a gente tem trabalhado muito numa figura, né, que representa uma jornada que começa com uma sementinha plantada, né? Essa sementinha germina, vai crescendo, se transforma numa árvore e que se transforma numa floresta, né? Então a sementinha são essas iniciativas de começo, né, para eu engajar no tema da experiência, e a floresta seria a certificação do Plentree, né? E nessa caminhada tem aí várias coisas que a gente pode ir fazendo, ganhando e evoluindo no tema. A jornada nunca termina. Não termina. Para qualidade, segurança e experiência, a jornada nunca termina. Ô Lu, foi um prazer ter você aqui com a gente. Essa conversa, eu acho que reforça como essa temática, né, do cuidado centrado na pessoa não é apenas um diferencial, mas uma necessidade urgente do sistema de saúde. Queria agradecer a todos que acompanharam aqui a nossa conversa e queria reforçar, né, que colocar a pessoa no centro é uma decisão que transforma histórias e resultados da organização. E convido a todos para conhecerem o Plentree, né, a organização líder em cuidado centrado na pessoa. Um grande abraço, Lu. Obrigada mais uma vez, Carla. E parabéns pelo incrível trabalho que vocês têm feito. Obrigada.
Obrigada a todos.